Boa noite, pessoal. Vamos dar uma pausa só para o pessoal entrar. Já vamos começar hoje sobre criaturas. O que nós vamos falar um pouquinho hoje? Sobre elementais artificiais, além da matéria. Né? Era um pouquinho que já começamos explicando sobre o que é isso, que nós vamos falar hoje. Tá? Vamos lá, pessoal, vamos começar? Bem, sou Alisson, médico terapeuta. Vou falar um pouquinho para vocês hoje. Semana passada falei sobre campos morfogenéticos. Quem quiser pode dar uma olhadinha. Tem lá na live, o pessoal pode ver, pode curtir. Eu quero agradecer a audiência, o pessoal que compareceu, que viu, né, que presenciou, que fez as perguntas, né? Foi ótimo, foi um sucesso. Tanto o pessoal do Brasil inteiro teve audiência, teve fora do Brasil também algumas pessoas. Fiquei muito feliz. Obrigado pela participação de todos. Estamos de volta hoje. Né? Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre criaturas. O que são as criaturas? Antes disso eu vou falar sobre Humanas Psique, passando um rápido aviso informativo sobre o que é Humanas Psique. Humanas Psique é um instituto que eu criei aqui em Fortaleza, onde Humanas representa a consciência do quinto corpo sutil. O mental superior, mental abstrato. Aquele corpo sutil, onde quando você tem a consciência do seu registro, da sua programação de vida, você acessa isso, aquele momento de intuição, onde você está em equilíbrio com você mesmo. Acessa o seu mental superior. Né? E o psique, segundo Jung, representa a alma, né? A consciência da própria alma manifestada nesse corpo físico. Né? Então o tema de hoje é elementais artificiais. Além da matéria. Por que além da matéria? Além desse corpo físico. O que são as criaturas? O que são esses elementais artificiais? São as subpersonalidades colocadas por Jung que nós criamos no decorrer das nossas vivências. Seja numa vida ou nas outras vidas que nós podemos trazer isso para cá. Né? Como que nós criamos isso? Primeiro nós temos que entender como funcionam as frequências vibracionais. Quando nós fazemos, eu como médico, quando a gente vai pedir um exame do cérebro, chama-se eletroencefalograma, nós medimos as ondas cerebrais, que são classificadas em 5 padrões: delta, teta, alfa, beta e gama, de acordo com o padrão vibracional. Né? O exemplo, uma emissão, uma onda delta, ela é quando a frequência cerebral dos neurônios, essas sinapses neuronais, essa frequência vibracional em Hz, ela vibra num padrão de 0,5 a 3 Hz. Isso é comum nas crianças, principalmente os bebês, quando estão em sono profundo, em relaxamento profundo, onde nem apresentam estado de sonhos. É muito comum nessa faixa. Depois nós temos o estado teta, que é quando a frequência vibracional é de 3,5 a 8 Hz. É aquele momento da imaginação, que a pessoa tem um processo de concentração. Né? Depois nós temos o estado alfa, né? O estado alfa é o processo meditativo, que vai na frequência de 8 a 12, que é um processo meditativo de relaxamento, em que todos nós somos obrigados para querermos entrar no processo de integração corporal, de toda a consciência cósmica, né? Que nos integra a nossa consciência divina ou crística, como cada um reconhece. Né? E temos depois a beta, que é quando essa frequência vibracional das ondas cerebrais, elas aumentam numa frequência que vai de 12, de 15 até 40 Hz. E existe a gama. A gama são frequências mais rápidas, quando você vibra na frequência de 25 a 100 Hz. Quando nós criamos essas criaturas, que são as subpersonalidades colocadas por Jung, né, como que nós as criamos? Nós não criamos essas criaturas em nenhuma dessas frequências. Para acontecer isso, o que deve acontecer? A pessoa ela deve vivenciar um momento, um processo, uma vivência de muita intensidade emocional, mental e física. Pode ser causado através de um trauma, pode ser causado através de uma vivência onde o próprio ego da pessoa não consegue assimilar e digerir essa vivência, promovendo um processo dissociativo onde se criam essas subpersonalidades ou criaturas, que eu vou falar para vocês. Tá? Então aqui eu coloquei representando algumas subpersonalidades que nós trabalhamos no Círculo da Vida. Então o Círculo da Vida é uma terapia sistêmica desenvolvida pela Márcia Marins
e que eu trabalho com essa terapia também aqui no meu Instituto Humanas Psique, junto com os meus pacientes, meus clientes, né? E essa terapia, Círculo da Vida, nós trabalhamos essas criaturas. O que são essas criaturas? Por exemplo, o Alisson. O Alisson, quando ele está num processo de medo, existe uma criatura do Alisson chamada medo. E essa criatura, ela tem força. Essas criaturas que nós criamos no decorrer da vida, quando nós entramos no padrão vibracional, de acordo com esse grau de intensidade que nós vivenciamos, passamos, não é vibração numa faixa vibracional que tem tanto na delta, teta, alfa, beta ou gama. É quando a pessoa ela vibra num padrão que vai numa frequência de 15.000 a 20.000 Hz. Mais especificamente, a 18.000 Hz é quando o ser humano ele consegue criar uma dessas subpersonalidades. Você tem que fazer as suas ondas cerebrais vibrarem neste padrão, que é muito além do que nós estamos acostumados. Por isso que isso acontece quando a pessoa ela entra numa faixa vibracional ocasionada por um processo de trauma ou alguma vivência em que o próprio ego da pessoa não consegue assimilar ou digerir essa vivência, promovendo o processo dissociativo, criando essas criaturas. Por que nós criamos essas criaturas? Porque nós não conseguimos ser íntegros na nossa personalidade. Caminhamos para isso. Mas quando nós criamos isso, é um mecanismo de defesa para conseguirmos lidar com as questões impostas pela sociedade, pelos medos, pelos anseios, pelas crenças, pelas religiões, a que a sociedade nos impõe, porque nós permitimos isso. Por que nós permitimos isso? Porque nós já nascemos com uma dúvida sobre o quanto nós nos valorizamos. Um exemplo, quando o pai ou uma mãe ele pergunta para o filho, para a filha, o que você quer ser quando crescer? Mas espera aí, eu já não sou alguém? Eu já não tenho um nome? Então o Alisson, o que o Alisson é? Ele é o Alisson, mas eles têm as suas criaturas que pertencem a essa formação, que são as suas subpersonalidades. Então tem o médico, tem o terapeuta, tem o filho, tem o irmão. Cada uma dessas criaturas que fazem parte da personalidade do Alisson não é o Alisson. Eles fazem parte. O Alisson ele utiliza essas criaturas em momentos do dia a dia, quando se é necessário. Porque a sociedade ela impõe isso, ela pede por isso. Então, quando eu estou no hospital, que a pessoa pede por um médico, eu estou com a minha criatura médica, mas eu não posso me esquecer que eu sou o Alisson. Um dos grandes problemas das pessoas em vida, em profissionais, é que as pessoas levam uma vida pautada na sua subpersonalidade, na sua criatura. E quando nós trabalhamos isso aqui no Círculo da Vida, nós mostramos isso. Porque essas criaturas elas se manifestam, elas se apresentam através do Círculo da Vida, mostrando como essa pessoa alimenta energeticamente, através de um campo vibracional mental, essa criatura. As criaturas, elas funcionam como um ser humano? Não. Pode-se dizer que seria uma personalidade humana? Parecido. Como funciona isso? Quando a pessoa está no processo de ira, ela perde o controle da sua integridade, de quem ela é. E neste processo, ela não mede as consequências do que ela vai fazer. Porque quem está manifestando naquele momento é a sua criatura chamada ira. E é muito comum quando as pessoas elas não estão conscientes, íntegras consigo mesmas, quando elas dão vazão, dão energia, dão força para uma dessas criaturas, e quando elas voltam a si, quando elas reintegram a sua personalidade, elas percebem o que aconteceu. É muito comum as pessoas passarem por traumas, vivências, sejam por guerras, sejam por brigas, momentos que elas perdem o controle da sua integridade, da sua consciência, da sua pessoa íntegra, né? Elas voltam numa situação que elas não conseguem entender, diluir e fazer sentido na vida delas. Isso gera um trauma, né? Então, quando eu falei, essas criaturas, elas podem ser humanos? Não, mas elas ganham força à medida que a pessoa que as criou dá mais energia a elas. E essas criaturas que são as subpersonalidades, elas interagem na psicosfera, no meio ambiente. Lembra do campo morfogenético? E tem o inconsciente coletivo. Essas criaturas, essas subpersonalidades, elas influenciam e elas são manifestadas, são influenciadas por meio que as pessoas convivem. Então, quando o Alisson ele denota um sentimento de amor,
um sentimento de ira, um sentimento de tristeza, essa criatura que eu personifico naquele momento, ela entra em um padrão que interfere no meio ambiente. E toda subpersonalidade que está naquele meio ambiente, de outras pessoas que estão naquele momento, ao se identificarem com este mesmo padrão da minha criatura, elas se juntam e potencializam essa energia, este padrão. Por isso que é comum, às vezes, em uma situação de briga, de estresse, quando as pessoas somatizam, quando elas dão energia a essa energia de estresse, de raiva, isso vai juntando as outras criaturas presentes naquele campo e isso intensifica, a ponto de chegar em uma situação de desequilíbrio. Um exemplo é o linchamento. As pessoas elas entram num processo de revolta e essa criatura chamada revolta, ela vai somando com as outras criaturas das outras pessoas. E isso gera uma tragédia. Só que depois que se passa essa tragédia, as pessoas elas em si percebem o que aconteceu. E não reconhecem o que aconteceu naquele momento. Por quê? Porque elas deram vazão a uma subpersonalidade. Elas não foram íntegras naquele momento, ocasionando um trauma, ocasionando uma lesão em alguém, em algo. Por isso que devemos ter cuidado, né? Quando eu falo com os meus clientes, eu explico de uma forma que às vezes a pessoa tem dificuldade para entender. Quando eu falo de criatura, de subpersonalidade, não é todo mundo que entende. Aí eu vou explicar de outra forma. Eu dou exemplo do corpo, da anatomia das nossas células. Cada célula nossa tem uma função no nosso organismo, mas elas têm o nosso DNA espiritual. Se eu pegar uma célula do Ares, ela consegue replicar através, como é visto no projeto Genoma, né, um outro Ares com as mesmas características, porque ela tem essa consciência, né, que está no DNA espiritual de toda célula que existe. E quando essa célula ela não manifesta na sua forma íntegra, ela modifica. Mas isso modifica como? Um exemplo. Uma vez no hospital eu atendi uma cliente, que ela estava trazendo a mãe, que estava com tumor de endométrio, e esse tumor já estava com metástase, estava disseminado. E a mãe e o pai dela já estava internado com um caso de tumor de próstata, que já estava disseminado também. Então o pai já estava em estágio terminal e ele estava trazendo a mãe também em estágio avançado, quase terminal. Então, conversando com essa acompanhante, com essa filha da paciente, ela me perguntou: doutor, como que acontece isso, que é o câncer? Como que a gente adquire isso? Eu perguntei para ela: qual a ideia que você tem? Eu falei assim: eu não sei, eu não entendo muito bem sobre isso. Eu expliquei para ela: olha, cada célula do seu organismo tem uma função. Se uma célula ela modifica essa função, ela passa a ser indiferenciada em relação ao tecido que ela se encontra. Por exemplo, se você tem uma célula dentro do seu estômago, pertence ao tecido do seu estômago, e de repente essa célula se modifica, ela passa a se modificar e não tem a mesma característica fisiológica daquela célula que pertence ao tecido gástrico, ela passa a se tornar algo desconhecido naquele sistema, naquele campo. Aí passa a se tornar o câncer. Mas por que acontece isso? Eu expliquei para ela. O câncer não é um fungo, não é uma bactéria, não é um vírus. Você não pega nem passa para ninguém. O câncer é quando você deixa de alimentar com amor algo que pertence a você. Quando você, ao invés de alimentar a energia do amor, da paz, da compreensão, do respeito, do perdão, você alimenta com a energia da raiva, da tristeza, da vingança. E isso gera esse desconforto. E essa célula se modifica, porque ela não sente a energia de equilíbrio, que nós mesmos fazemos isso a nós. E eu expliquei para ela. Então, como se explica o processo de cura de um câncer? O processo de cura de um câncer não se explica através da química da radioterapia, não. Como se explica você matar todas as células do seu organismo para se curar? O processo de cura existe, mas quando a pessoa, através do sofrimento, da dor, porque ela o julgou como sendo assim o necessário. Nós precisamos sofrer para evoluir? Não. Nós precisamos ter amor. Só que nós aprendemos de forma errada, através de várias vivências na Terra, através de gerações, através de crenças, de religiões, que para evoluir tem que sofrer, tem que ter dor. Nada disso. Então, quando você tem amor a você, quando você tem amor a tudo, a célula se modifica e reconhece esse amor vindo de você. E ela volta a ser a célula original.
e o câncer desaparece. Vou passar aqui um pouquinho para mostrar sobre os corpos sutis. Então, nós temos esses corpos aqui. São 7 corpos que representam o corpo físico, que é a roupa da alma, né? Que é a parte da carne. Né? Nós temos o duplo etérico, ou o etérico. Né? Temos o corpo emocional, o corpo astral. O que é o corpo astral? O corpo astral é do desdobramento, é dos sonhos. Quando nós dormimos, quando nós estamos sonhando, nós estamos vivenciando o corpo astral, né? Que é esse aqui. Né? Temos o mental concreto. O que é o mental concreto? O mental concreto é tudo aquilo que está assimilado da nossa consciência de crenças, julgamentos, medos, religião, tudo está no mental concreto. Temos o mental superior. O que é o mental superior? É onde está armazenado registros de vivências que favorecem o nosso processo evolutivo. Temos o corpo búdico e o corpo átmico. Né? Nós temos a quaternária inferior, que são os 4 corpos inferiores, e temos a tríade superior. Tudo que é vivenciado, seja na forma de um trauma, de uma vivência que atrapalha o seu processo evolutivo, ele não passa para a tríade superior. Então, toda forma de criatura que você cria, as suas subpersonalidades, elas ficam aqui no mental concreto, mental inferior. Aí explica lá. Mas aí, para que serve o corpo físico? Como eu expliquei, o corpo físico ele não tem sentimentos. Ele é uma roupa. Se você pegar um cadáver e furar ele, botar fogo, ele não vai sentir dor, porque ele já não tem mais a presença desse duplo etérico, que é o corpo etérico. Porque é esse que dá os sentimentos, as emoções. Né? Então aqui, o corpo físico e o duplo etérico, que é o que dá os sentimentos. Então a pessoa, para sentir, ela tem que estar com o duplo etérico, tem que estar com essa alma presente, com esse espírito presente. Né? Então, como posso me blindar? E as pessoas perguntam, como posso me blindar dessas influências que nós passamos no campo, no inconsciente coletivo? Primeiro você tem que saber sentir como são suas criaturas. Estava conversando hoje com a cliente, ela veio para mim falando sobre as questões de ansiedade, síndrome do pânico. O que é isso? Eu fui explicar para ela. Primeiro você tem que sentir, saber o que faz parte de você e o que não faz parte de você. E como que eu faço para diferenciar isso? 70% a 90% do que nós sentimos e pensamos não é nosso, é do campo onde nós estamos. E quando você sente alguma coisa, seja sentimento, emoção, pensamento, que isso não lhe traz o sentimento de bem-estar, principalmente na região do cardíaco, pergunte primeiro se isso faz parte, se você tem consciência, se você entende o que é isso que está passando por você. Se você não entende, o que você precisa fazer? Eliminar, liberar. Porque nós somos bombardeados 24 horas por dia por pensamentos, pelo campo, pela psicosfera terrestre, que está contaminada por tudo isso, por pensamentos, por crenças, por medos, por angústias, ansiedades, dores, sofrimentos. Né? E como que funciona este corpo? Quando você cria essa criatura, ela pode agir de 2 formas na sua vida. Ela pode agir beneficiando ou causando um dano. Mas isso é bom? Por que nós criamos criaturas? Nós criamos essas criaturas, essas subpersonalidades, porque nós não somos íntegros o tempo inteiro. Quando nós nascemos, no decorrer da vida, somos influenciados e manipulados pelas crenças locais, pelas religiões, pelos medos, por tudo que existe. Cabe a nós aprender a filtrar isso. Quando nós não temos a capacidade de filtrar, quando nós não crescemos em um ambiente saudável, emocionalmente, psiquicamente, fisicamente, nós temos que aprender a lidar com isso de formas mais danosas. E isso atrapalha mais esse filtro. Né? No decorrer da vida, vamos aprender sobre isso através de técnicas terapêuticas, através de convívio com as pessoas, onde nós, ao sentir, o importante de tudo isso é sentir. Como que você sente tudo ao seu redor? Se você está em algum ambiente que você não sente bem, consequentemente, você tem que promover um bem-estar para você. Quando se diz orar e vigiar, você vigiar os seus sentimentos que passam por você e cuidar deste templo, sem deixar que cause nenhum dano a você. Né? Então, para mim aprender a filtrar, primeiro eu tenho que aprender a sentir o que faz parte de mim e o que não faz parte. Quando eu percebo que isso não faz parte, eu tenho que liberar.
e não tentar entender. Você tentar entender algo que você não criou, que veio de algum outro lugar, isso não vai lhe causar um bem-estar. O fofocar, falar da vida dos outros, isso lhe traz algum benefício? Nenhum. Nem a ninguém. É você querer entrar em uma vibração, em uma sintonia que não lhe pertence, que não condiz com a sua realidade, você nem sabe por que foram vivenciadas essas vivências. Né? Posso ficar doente a partir de desequilíbrio dos meus corpos? Pode e não pode, vai depender de como você utiliza isso. Um exemplo aqui. Nós temos os 7 corpos. Para você manifestar esse corpo físico, quem define o formato, a cor do seu cabelo, o padrão do cabelo, a cor dos olhos, se você tem alguma deficiência física, é a sua consciência do seu mental superior junto com o mental inferior, onde estão as crenças, os medos, os julgamentos. Uma pessoa que ela não tem medo, não tem crenças, julgamentos, que tem que ter um dano, ela nasce de forma íntegra. É muito comum pessoas que nascem com alguma deficiência, porque carregam na sua consciência do mental superior, desses corpos, algum sofrimento, alguma dor que não conseguiu superar. E isso mais tarde, no processo encarnatório, isso vem através de alguma falha no formato físico. Então, para influenciar nesse formato físico, tem que agir ao nível do mental inferior. Agindo no nível do mental inferior, isso vai repercutir nos outros corpos. Consequentemente, o corpo físico será afetado. Como os elementais existentes influenciam minha vida e o meu bem-estar? Isso vai influenciar a partir do momento que você os dá energia, você os cria. Então, quando você passa por um processo de estresse, eu não consigo personalidade, essa subpersonalidade, com o tempo, quando você vai alimentando, ela cria mais força. É muito comum pessoas que não interagem com o meio ambiente de forma íntegra, por quê? Porque elas passam a dar tanto valor, tanta energia para suas criaturas, que elas passam a achar que elas são essas criaturas. Por isso que é muito comum pessoas que trabalharam a vida inteira em uma profissão, achando que era uma profissão, quando aposentam, entram em depressão. Porque elas alimentaram uma subpersonalidade delas. Elas não alimentaram, não cresceram na sua forma íntegra. Aí quando elas percebem que aquela subpersonalidade dela, aquela criatura que ela alimentou a vida inteira como profissional, acabou, não tem mais função, elas não conseguem reconhecê-las mais. Porque elas vivenciaram a vida inteira uma subpersonalidade dela, uma criatura dela, e não ela mesma. Então ela fica perdida. Por isso que é muito comum pessoas que entram em aposentadoria, que aposentam, entrar em depressão. Aí é um outro processo de aprendizado, é aprender a se olhar, aprender a se enxergar. A depressão é necessária? É, porque a depressão te força a olhar para dentro, te força a olhar para você. Já que você se boicotou, se negligenciou a vida inteira, achando que você era aquela profissão, chega um momento que você vai ter que se curar, vai ter que se cuidar, né? Podemos carregar influências de nossos antepassados nas nossas criaturas? Sim, como eu disse anteriormente. O corpo mental inferior, ou o corpo concreto, o que ele faz? Ele assimila ideias, crenças, medos que ficam assimilados na alma através de várias gerações e encarnações. Né? Então isso influencia-se nessas criaturas. Por isso que existe a apometria. A apometria não é um trabalho espírita. É uma técnica terapêutica que foi introduzida no Brasil, já existia isso anteriormente, só que, como tudo, as pessoas querem colocar como religioso.
A apometria não tem nada a ver com religião. A apometria é a técnica terapêutica que foi introduzida no Brasil por um profissional, Luiz Rodrigues, que não tinha nada de consciência espiritualista, nada disso. Ele trabalhava com essa técnica e no Brasil foi desenvolvida no Rio Grande do Sul e foi disseminada. Tá? Mas fora a apometria, existem outras técnicas que trabalham com a mesma questão, que é trabalhar essas subpersonalidades, que são os níveis, subníveis, intrusos que fazem parte da personalidade da pessoa, que podem ajudar ou prejudicar. Cabe a cada um decidir o que vai fazer com isso. Né? Cada um é responsável por essas criaturas que, quando você entra no padrão vibracional dessas criaturas, elas vêm até você, elas te localizam, não importa onde você esteja. Tá? Vamos lá. Podemos manipular criaturas das pessoas com as quais convivemos? Podemos. Quando nós percebemos que tem alguém que ela é facilmente influenciada porque ela não tem uma integridade emocional estabilizada, amadurecida, essas pessoas são facilmente manipuladas. Por quê? Porque elas têm dificuldade de reconhecer o próprio íntegro, a própria personalidade dela e dar valor a isso. Né? Então conseguimos influenciar as criaturas das outras pessoas, a subpersonalidade das outras pessoas sim, quando nós manipulamos isso. Isso é a coisa mais comum. Né? Podemos passar para os nossos filhos características das nossas criaturas? Podemos passar, sim. Na vivência do dia a dia, vai depender também das crianças. As crianças que nascem hoje em dia, elas têm uma consciência do eu superior mais evoluída. Né? Elas não permitem que os pais manipulem-as de forma que não tragam bem-estar a elas. Elas questionam muito. E isso mostra quantas nossas crianças de hoje já estão amadurecidas em questão da própria alma, da sua personalidade, de qual o propósito dessa alma aqui na Terra nessa nova vivência, que é o que nós estamos passando nesse processo evolutivo, esse processo de transformação que a Terra está passando. Então, quem não se alinhar com esse processo de integração com tudo que está passando, achar que a vivência está pautada em bens materiais, em subpersonalidades, em criaturas e manipulação de tudo, de todo o ambiente que está ao seu redor, elas não conseguirão manifestar, continuar o seu processo. Tá? A estabilidade ou instabilidade dos corpos são influenciados pelo ambiente que estou? Sim, a partir do momento que você passa por uma situação em que você vivenciou um trauma, em que o seu ego não conseguiu armazenar, digerir, assimilar, entender isso de forma equilibrada, quando você vivencia o mesmo processo, seja através de uma imagem que lembra o processo traumático, seja através de um som, seja através de uma cor, seja através de um cheiro, de alguma coisa que assimila, você volta ao mesmo sentimento, automaticamente vai emergir essa criatura. E ela vem com toda a força. Aí é o que acontece nas pessoas que estão com síndrome do pânico, com a ansiedade. Do nada a pessoa ela começa a ter uma palpitação, formigamento nos braços, nas pernas, dor de cabeça, aperto no peito, visão escura, sensação de morte. E ela não identifica de onde que vem isso. Do nada, ela estava vivenciando seu dia normalmente, estava no trabalho, estava em casa, estava tomando café, estava no banho e de repente veio esse sentimento. É quando algo passa por ela, algum sentimento, alguma imagem que ativa essa criatura, essa subpersonalidade, e ela perde o controle de si mesma, a ponto de achar que vai morrer. São as perguntinhas. Banho de cachoeira, meditação nos faz bem? Tem relação com o tema de hoje? O que acontece? Os elementais artificiais são criados por nós. Nós criamos isso quando nós entramos no padrão vibracional em que, como foi colocado anteriormente, entramos num processo de muita intensidade emocional, mental e física, criando essas criaturas. Mas na natureza existem os elementares naturais. O que são esses? São elementares que são criados para promover a limpeza energética. Essas criaturas que nós criamos, essas criaturas artificiais, esses elementares artificiais que são as criaturas, quando nós não entramos no padrão de cura, no padrão de amor, de compaixão, de fraternidade, quando a Terra inteira, quando a humanidade entra nesse padrão, isso ajuda a fazer essa limpeza energética dessas criaturas.
mas no próprio sistema da natureza, da Terra, existem esses elementares naturais que auxiliam na limpeza energética dessas criaturas. Tá? Existem os trabalhos que são feitos, terapêuticos, xamanismo, banho de cachoeira, musicoterapia, tudo isso auxilia no processo de limpeza dessas criaturas também. Tá? Quais desafios o Alisson enfrenta pelos preconceitos que existem e como você age para superá-los? Olha, preconceito. Vamos lá, eu não tenho desafio não tenho dificuldade com isso não. Porque o Alisson, ele sempre foi assim, o Alisson não tem vergonha não. O Alisson, as pessoas já sabem, eu lembro que a minha chefe lá, no hospital lá em São Paulo, ela falava para mim, Alisson, você é direto. A Márcia Barins falava para mim também isso, você é muito direto. Se tiver que falar, você vai falar. E a gente tem que ser assim mesmo. Você sentiu, captou o campo, e isso entra em sintonia com você e veio para falar, lógico, se você acha que tem que falar de uma forma mais suave, você vai falar. E dependendo da situação, às vezes você não fala, mas tudo isso é aprendizado. É o seu exercício de aprendizado. Se às vezes você foi mais rude, mais ríspido com a pessoa, e isso volta para você, é uma forma de você aprender. Todo cliente que eu recebo, seja no hospital, seja no consultório, eu explico para eles, olha, quando eles vêm agradecer, eu falo assim, olha, eu também agradeço, porque o aprendizado é mútuo. Se você veio até mim, é porque você tem algo para me ensinar. Então, e eu também tenho algo a ensinar. Tudo que existe, toda energia, toda manifestação física é um campo de informação. Então, isso eu acho que eu já disse anteriormente, quando uma pessoa, um cliente, ele vai até um profissional, ele vai até esse profissional, não é porque alguém indicou não, é porque ele vibrava em um padrão, em que este padrão que essa pessoa vibrava, ele atraiu pessoas que o direcionaram até esse profissional. Consequentemente, esse profissional ele tem informação exata para ajudar este cliente, este paciente. Né? Então, explicando lá. Os desafios para enfrentar, nós temos desafios quando nós não trabalhamos com uma coisa chamada amor, respeito. Olhar de forma íntegra, olhar o outro como humano. É muito comum nós estarmos na rua ou no prédio, as pessoas passam por você, elas não olham para você e elas não cumprimentam. O que é isso? Não reconhece que existe algo ali, alguém, um humano? Não vale a pena? Não é digno de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite? Então tudo isso é questão de sensibilidade. O desafio, eu acho que o desafio parte de nós mesmos, em de superarmos os preconceitos, em de superarmos os medos, as crenças que nos aprisionam, que não permitam que nós cresçamos e sejamos conscientes de todo o processo e responsáveis por todos, não só por nós, sempre no coletivo. Né? Como médico, como esse conhecimento ajuda nos pacientes? Olha, o Alisson tem algumas percepções que eu digo que todo mundo tem essas percepções. Espera só um pouquinho. Então essas percepções vai do campo. É muito comum eu ver os meus pacientes, eu sentir o que eles estão sentindo. Por exemplo, às vezes o paciente chega até mim e ele está com problema de cálculo renal. Eu sinto essa dor do cálculo renal em mim porque eu entro no campo e percebo. Então é da percepção, da captação de cada um. Desde criança eu sempre percebi isso, isso é natural para mim. Quando eu fiz a formação de jovens, formação holística para jovens da Unipaz, lá em Brasília, onde tive aprendizado com o Pierre Will, com o Roberto Crema, isso só foi intensificando. Eu já tinha essa sensibilidade, isso ficou mais claro, que isso era uma coisa natural. Então, se você mediar uma informação, que é o que falam como médium, é você conseguir entender a informação que é passada no campo e transmitir essa informação de forma íntegra. Mas isso requer amadurecimento, integridade emocional e espiritual, que nós aprendemos no decorrer das práticas das vivências. Cabe a nós fazermos isso. Né? Quando a pessoa tem uma doença mental grave, é uma expiação para a família? Não vejo dessa forma. Toda alma, antes de nascer, ela se apresenta aos seus pais em nome e pede esse nascimento. Nem todas as almas têm essa consciência, algumas têm.
mas é o processo natural. Você se apresenta de acordo com o seu padrão vibracional. Então, quando nós temos os meridianos da Terra, para o Alisson nascer em Goiânia, nasci na família, tenho irmãos, tenho os meus pais. Para o Alisson nascer nessa família, nessa localização em Goiânia, eu nasci nesse lugar porque o meu padrão vibracional de alma era equivalente a esse padrão. Não teria outro lugar na Terra, naquele dia que eu nasci, naquela hora que eu nasci, naquele momento que eu nasci, para me receber na Terra. Senão, eu não conseguiria formar esse corpo físico. Não processaria uma gestação normal. Poderia acontecer um aborto, poderia não ter essa formação desse zigoto, desse embrião. Então, tudo é um padrão. Então, para mim nascer neste lugar, então, processo mental não pode especificar. Cada caso é um caso. Não pode, quer dizer, não é especificamente, não pode generalizar. Cada pessoa tem o seu processo e nós não conseguimos identificar de cada um, né? Cada um vai, através de técnicas terapêuticas, através de ajudas, identificar o que é necessário e que ele consegue compreender. Nós só temos consciência, só conseguimos entender aquilo que faz sentido. O que não fizer sentido não está na hora de entender. Tá? Como evitar a síndrome do pânico? A primeira coisa é você sentir. Entender o que é aquilo. Muitas das vezes, as pessoas que têm síndrome do pânico, elas querem entender de forma racional. Porque querem ter o controle do que está acontecendo. Porque a síndrome do pânico é um descontrole. A pessoa não tem o controle daquele sentimento, daquelas emoções. Mas aí é ensinar para a pessoa sobre o sentir. Peraí, isso que vem para você, como que isso se apresenta a você? É um sentimento conhecido, é um sentimento que não faz sentido para você. E aos poucos isso vai clareando, vai elucidando o que aconteceu com ela. É um processo que não é fácil, não é rápido. Não é só através dos psicofármacos. A psicoterapia também tem que ser associada, é muito importante. Com esse entendimento, como espantar tristezas e depressões? Toda ferramenta que nós tivermos em mãos, nós devemos utilizar. Seja dança, seja oração, seja terapia, seja tomar banho de cachoeira. Tudo isso é importante, né, para todos nós. Como os elementais existentes influenciam minha vida e meu bem-estar? Eles vão influenciar de acordo com a forma que eu os utilizo, né? Se eu sinto prazer, uma questão muito comum, as pessoas, elas, nas questões religiosas, elas alimentam algumas crenças e quando elas alimentam essas crenças, elas vivenciam isso. Um exemplo são os carnavais, as festas juninas. Você vivencia aquela egrégora daquela festa. E nesse vivenciamento você anima, você cria uma circunstância, uma situação, um sentimento na sua alma, uma criatura sua vem e ela vivencia aquele momento. Seja do carnaval, seja do Natal, seja de uma festa junina. É como que você beneficia o seu bem-estar. Tudo é viável desde que você promova essa consciência, esse bem-estar. Tá? Temos mais perguntinhas? O pessoal está perguntando, pedindo para falar um pouquinho sobre o círculo da vida. Vamos falar um pouquinho sobre o círculo da vida. Então, mostrando aqui sobre as criaturas. Então, os duplo etérico, que são as 7 criaturas, as 7 personalidades que eu falei, que desenvolvem as criaturas. Então, nós temos aqui o corpo físico, que é essa unidade 7 aqui, né? O corpo etérico, ou duplo etérico, né? Corpo mental inferior, que são as crenças que nós embutimos, carregamos, medos, julgamentos. Superior, a tríade superior, então, corpo causal, ou corpo astral, mental superior, né? Astral não, mental superior. Corpo búdico e átmico. O que é corpo búdico? O que é corpo átmico? São momentos, são relampejos que passam na nossa vida, de um momento de, digamos, de consciência de algo que não é só esse físico, de uma consciência crística, de algo que vai além da consciência individual das pessoas, do coletivo. Quando você se conecta à sua monda, à sua origem da alma, do seu DNA. Esse momento pode acontecer na nossa vida? Acontece. Não é comum, mas acontece. Em momentos que estamos em total integridade.
Tá? Então, falando sobre o círculo da vida, o que é o círculo da vida? É uma psicoterapia sistêmica, desenvolvida pela Márcia Marins, onde estas criaturas são trabalhadas. Como funciona? A pessoa vem até o terapeuta, ela fala uma temática da vida dela que ela queira trabalhar, e nós formamos um círculo. Neste círculo, essa pessoa ela vai escolher alguém para representá-la, independente do sexo, porque tudo é energia. Então, se vem a Maria para fazer o círculo da vida dela, quando ela observa as pessoas que estão sentadas ao redor do círculo, e ela escolhe alguém para representá-la, e esse alguém é um homem, de fenotipo masculino, o que vai acontecer? Essa pessoa, ao adentrar no círculo, ela passa a se chamar Maria, e ela passa a captar esse campo morfogenético da Maria. Como funciona esse campo de informação? Lembrando da live anterior. Campo morfogenético é o campo de informação da pessoa. É como a teia energética. Cada nozinho dessa teia representa uma memória que foi armazenada neste campo, que não foi assimilada de forma harmônica. Então, quando essa criatura ela entra no círculo, essa pessoa que entra para representar a Maria, ela entra no círculo, ela capta o campo, e automaticamente, eu como terapeuta, eu passo a captar esse mesmo campo. E eu passo a ver as criaturas que serão convidadas a entrar através da representatividade das outras pessoas. Quando as pessoas adentram neste círculo, elas captam essas criaturas, escolhidas pela pessoa que representa a Maria, não por mim. É aleatório. Ela escolhe essas pessoas que representarão suas criaturas. Seja pai, seja dor, seja profissão, seja medo, seja angústia, seja dinheiro, seja profissional. E essas criaturas vão verbalizar o que está acontecendo naquele momento da vida da Maria. E no decorrer do círculo da vida, cada nozinho dessa teia energética que representa uma memória que foi armazenada de forma desarmônica, ela abre, desenlaça e passa a ter consciência, se apresentar de uma forma mais clara sobre todo o processo que ela vivenciou. Consequentemente, ao final do círculo da vida, isso fica mais harmônico. E a pessoa tem mais consciência e isso não passa a ser mais um nó na vida dela. Não passa a ser mais algo que atrapalhe o processo de evolução, o processo do caminhar da Maria. E ao finalizar o círculo da vida, o Alisson, o terapeuta que trabalha com o círculo da vida, ele vai apresentar para cada pessoa que entrou no círculo da vida por que ela representou aquela criatura. Lembrando que tudo é um padrão vibracional. A pessoa que entra representando, ela entra porque ela vibra no mesmo padrão vibracional que essa criatura. E eu entro exatamente no campo morfogenético individual de cada pessoa e eu explico na vida da pessoa o que está acontecendo com ela, sem nunca tê-la visto. Convido vocês a participarem. É muito interessante, é um aprendizado muito grande. Tá bom? Vamos ver mais perguntinhas. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. Foi muito bom estar com vocês hoje. Tá? Agradeço a presença de todos e todas. Próxima quarta-feira teremos outra live, no mesmo horário, às 19 horas. Tá bom? Boa noite, obrigado a todos, excelente semana.